Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados. E aí, como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Espero que a resposta tenha sido sim. E se foi não, não fique assim. Vamos mudando esse pensamento, vamos renovando as nossas forças no Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos renova. A palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma. A gente precisa apenas levar a nossa mente cativa aos ensinamentos do Senhor. Aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, aquilo que Ele nos instrui. E desta forma, quando a gente fixa a nossa mente, os nossos olhos naquilo que o Senhor diz, aí sim, a gente fica pronto para tudo e para qualquer coisa. Amém? Então, vamos lá iniciar a nossa matéria, a matéria fé. Espero que você esteja aí na expectativa de crescer no Senhor, de receber do Senhor, porque tudo vem dele, é tudo dele, para a glória e o louvor dele. Então, que você esteja aí atento, né? E eu queria ver no meu coração de fazer agora uma lembrança. Lembra quando o Senhor te chamou para fazer esse curso? Quem foi que te chamou no teu coração? Mesmo que o Senhor tenha se utilizado de pessoas, mas com certeza foi o Senhor tratando no seu coração. Então, não deixa que nada venha te desanimar, não deixa que nada venha tirar a tua atenção. Foca no propósito de Deus, em estar aqui aprendendo, estar sendo edificado na palavra, estar absorvendo aquilo que Ele tem para a tua vida, porque o Senhor, Ele deseja nos usar grandemente. Agora Ele precisa de obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, que sabe guerrear nos momentos certos, que sabe ser um apaziguador, que sabe realmente transferir aquilo que Ele depositou no nosso coração, que foi seu amor, sua natureza, a fé, enfim, que você possa sim estar lembrando que foi o Senhor que colocou aqui nesse curso. Parabéns porque você já está até aqui e eu te incentivo a continuar, porque muitas coisas tem o Senhor a fazer, amém? Fica firme. Vamos orar para a gente começar a matéria? Feche seus olhos aí onde você estava, na presença do Senhor, e ora aqui comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós te agradecemos porque nós aqui estamos, Senhor. Nós te pedimos que, mais uma vez, o Teu Espírito Santo venha e desça aos nossos níveis. E nos dê, Senhor, sabedoria e nos dê revelação da Tua palavra. Nos dê crescimento neste momento, porque nós precisamos de mais de uma porção do Senhor nas nossas vidas. Então, Senhor, desce aos nossos níveis, me usa para a glória do Teu nome e abençoa todos os que estão a ouvir esta aula, para que possam ser tratados, edificados, transformados, restaurados pelo poder da Tua palavra. O Teu Espírito Santo tem liberdade neste momento e o que o Senhor possa agir conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é a quem amamos e nós vamos um dia estar diante da Tua presença e queremos nos apresentar como uma noiva pura, santa diante de Ti, Senhor. E não há outro igual a Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus e muito obrigado por Tua palavra. Glórias e louvores a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, então, a matéria que nós vamos estar dando início é fé. Vamos ver aí a introdução. Vou estar lendo, você me acompanha, lê também, certo? Diz assim: após estudarmos em matérias anteriores todas as dispensações e alianças e sobre quem somos em Cristo, desta matéria até evangelismo, Ministério da Reconciliação, nós vamos aprender especificamente as responsabilidades
que temos diante de Deus na dispensação da graça. Então, desta matéria até o Ministério da Reconciliação, a gente vai estar estudando um pouco mais sobre as nossas responsabilidades. Amém? Sobre esta matéria, podemos ver que a palavra de Deus diz tem aí Abacuque, Romanos, Gálatas, Hebreus, que o justo viverá da fé. Então veja, isso não é 2 versículos, são vários, que relatam o justo viverá da fé. Ou seja, o Senhor estabeleceu um estilo de vida para nós, os justos, que vivamos pela fé. Amém? É isso que o Senhor deseja das nossas vidas, que a gente aprenda a ter total confiança nele, em sua palavra. É esse estilo de vida que Deus preparou para nós vivermos. E é esse estilo de vida que Deus quer que eu e você venhamos a desenvolver, para que a gente possa a cada dia crescer na confiança em Deus. Mas vamos continuar aí, por gentileza. Nesta matéria, vamos conhecer e entender mais uma doutrina básica de Cristo, a fé em Deus, como diz lá em Abacuque, com o propósito de andarmos cada vez mais neste glorioso estilo de vida, que é o que agrada ao nosso Pai Celestial. Recomendamos que você estude todas as outras referências dessa apostila na tradução King James. Que o Espírito Santo nos esclareça mais da palavra de Deus, a palavra que cura. Amém? Então, vamos continuar. Você vai poder ver aí que tem um gráfico, né? Esse gráfico ele será bem melhor entendido quando a gente concluir a matéria. Mas vamos fazer uma leitura por cima, né? Então a gente vê aí fé para o pecador. A fé para o pecador, quando ele ouve atentamente sobre o plano da salvação, é gerado nele uma certeza, uma confiança, uma fé, né? Chamamos de fé salvífica. Aí quando ele tem essa certeza sobre o plano da salvação, do que Cristo fez, e ele decide, opta, né, seu livre-arbítrio por Jesus, em reconhecê-lo como seu Senhor, então ele é salvo. Mas quando ele decide não reconhecer o Senhor, infelizmente ele continua na posição de condenação. Então esse é o ciclo da fé para o pecador. Mas também a gente pode ver aí, continuando no gráfico, a fé para os justos. Então a fé para o justo é resultado de quê? De uma vida consagrada. Depois que a pessoa, o ser, aceitou Jesus, ele entrou no reino de Deus, agora ele precisa viver pela fé, como a gente viu na introdução. E aí essa fé, ela é resultado de uma vida consagrada, que está em os princípios. E quanto mais se pratica os princípios, a gente vê que a fé na vida do justo, ela vem, ela se mantém e ela aumenta por meio da vida consagrada. E qual é o resultado? O resultado é praticarmos os mandamentos do Senhor, vencermos as lutas, recebermos bênçãos que são realidade, firmarmos cada vez mais nas promessas de Deus e termos consciência do mundo espiritual. Enfim, desfrutar de tudo o que Deus tem e conquistou através de Jesus Cristo para as nossas vidas. Esse gráfico aqui é o que a gente praticamente vai estar resumindo nessa matéria. Certo? Vamos lá para o capítulo 1. Então, capítulo 1, ou o que é fé. Possivelmente não esteja aí o capítulo 1, mas a gente vê o que é fé, certo? Hebreus 11, 1 diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então vamos meditar. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova do que não se vê. Então fé ela é uma decisão. É uma decisão de ficar firme com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, independente de qualquer coisa. Fé também é agir, é uma ação.
A fé, ela fica firme, ela é uma ação. É agir em conformidade com o que se crê. Porque quando a Bíblia diz que ela é uma certeza, é o quê? É a confiança no que Deus diz. Certeza. E essa certeza, ela é conjunta com uma prova, com uma ação, com a atitude correspondente ao que se crê. Né? Então, fé é confiar e agir de acordo. Agir em conformidade com aquilo que se crê. Certo? Mas vamos continuar lendo. Podemos esmiuçar este versículo assim. Fé é a certeza das coisas que se esperam, que é os mandamentos, as promessas, realidades, tudo que Deus diz em sua palavra e que ainda não se manifestou em nossas vidas. E a prova, olha, a ação, dentro de nós, da nossa alma, um posicionamento, uma atitude das coisas que não se vê e manifesta na dimensão natural. Então, independente do que esteja acontecendo, a fé, ela fica firme no que Deus diz. Amém? E esse posicionamento de ficar firme e de decidir não se abalar com o que está ao redor é a ação da fé. Né? Que Deus quer que cada vez mais a gente desenvolva. Certo? Então, fé é isso. Confiar em Deus, ficar firme no que Ele diz e agir de acordo com o que se crê. Amém? Observação. Antes da observação, eu pulei um pontinho aí. Resumindo, fé é ter convicção, acreditar no que a palavra de Deus diz, mesmo que não estejamos vendo, sentindo em nossas vidas. 2 Coríntios 5:7 diz assim, que nós andamos vida, tá vendo? Um constante, um caminho, uma jornada. Andamos por fé. E não pelo que se pode ver, né? Marcos, esse texto que está aí de Marcos, ele é um ensinamento muito importante também que o Senhor Jesus trouxe em relação a essa base de fé, porque é aquela parte em que Jesus ele está andando e ele sente fome e ele vê uma figueira e daí quando ele se aproxima perto da figueira, a figueira não tem frutos e então Jesus declara uma palavra em fé. E ele diz que a figueira ela ia não mais produzir fruto e ela ia secar-se, né? Ninguém mais ia poder comer fruto daquela figueira. Ele lançou uma palavra em fé. Aí depois, quando passa alguns dias que eles voltam lá, os discípulos olham, Pedro olha e vê que a figueira está seca desde a raiz. Ou seja, impossibilidade de dar fruto. Realmente ela morreu. E aí ele fica admirado e lembra e fala a Jesus, né? Jesus, olha, a figueira que tu falou com ela, lançou a palavra, aconteceu. Aí Jesus olha para eles, né, e diz, exatamente isso. Creia, tenha a mesma fé do tipo de Deus. Crede em Deus, né? Porque tudo que você falar, crendo, vai acontecer. Estou falando com minhas palavras, amém? Se você quer ver dentinho por dentinho do texto, vai lá, abre, que você vai ver. Mas é esse o ensinamento que está trazendo. O importante é isso. O Senhor está dizendo, creia. Se você disser a um monte, erga-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Mas crê que se fará assim, como você está declarando, como você está crendo, é assim que vai acontecer. Então o Senhor está ensinando ali um princípio de confiança, de declarar no que não existe a existir. E isso é fé. Amém? Então, continuando aí na observação, diz assim, fé não é vontade de ter certeza, mas é verdadeiramente crer. Por isso que a fé é algo tão pessoal, irmãos. Porque eu posso ter fé em áreas que você não tem. E você pode ter fé em áreas que eu não tenho. E quando a gente tem fé, a gente tem confiança, verdadeiramente é uma certeza dentro de nós. De que isso, dê no que der, é isso que vai acontecer. Passe o que custe o que custar, é isso que vai se manifestar. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente começa verdadeiramente a identificar, né, o que é vontade de ter fé e o que é fé. Amém? Porque a gente vai ver que a fé lança fora toda dúvida. É uma certeza no que Deus diz.
Aí, continuando lendo aí, diz: por falta desse entendimento, muitos irmãos em Cristo dizem que têm fé sem tê-la de fato, né? E isso é muito comum acontecer. As pessoas dizem, não, eu tenho fé, mas mistura essa declaração de ter fé com a vontade. Simplesmente a vontade de ter, ou a esperança de que aconteça alguma coisa. E quando a gente chega naquele posicionamento de fé que é possível, por meio da palavra, a gente vai estar vendo nessa matéria, aí sim, a certeza é gerada. E quando a certeza é gerada, ninguém tira dentro de mim e de você. Amém? Porém, continuando lendo, porém, não estamos falando isso para condenar os irmãos, mas para ensinar, pois também estamos aprendendo. Fica a dica, né? Então não é para condenar ninguém, não é para se sentir indigno de nada, não. É simplesmente para que a gente possa ter na nossa mente um discernimento de que o que é fé e o que é esperança, o que é vontade de ter fé. Né? E quanto mais a gente vai se relacionando com o Senhor, mais a gente vai tendo o discernimento do que verdadeiramente é fé em nós ou a esperança de ter. Amém? Aí vamos continuar aí. Diz assim: o que é incredulidade? Mas antes da incredulidade, eu queria só reforçar, né, que a fé ela confia no caráter de Deus, né? Ela confia em Deus, é confiar em Deus. E confiar em Deus é confiar num ser que pode todas as coisas. É confiar em um ser que não erra. É confiar em um ser que ele faz aquilo que ele estabelece. Então, quando a gente confia em Deus, a gente está confiando no caráter dele. E quando a gente confia no caráter dele, a gente tem realmente a certeza de que ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus que não mente, ele é um Deus que não falha, ele é um Deus justo. E por isso que a gente consegue ter forças a não olhar as circunstâncias, mas ficar firme, porque ele é um Deus fiel. Amém? Então, que eu e você possamos entender sobre isso. Fé, confiança em Deus. Aí, bora lá. O que é incredulidade? Aí diz aí, é o contrário da fé, ou seja, é a dúvida, a incerteza do que a palavra de Deus diz. Então, incredulidade é o contrário, né? Você vê aí esse texto de Mateus, Mateus 16, do 21 ao 23, é aquela passagem em que a gente pode dizer que Jesus, ele estava sendo tentado a deixar de crer. Jesus veio com um propósito, Jesus veio com uma missão. Jesus, ele sabia o que ele tinha de fazer aqui na terra e o objetivo para o qual o Pai o enviou. E ele tinha plena certeza disso que ele estava a fazer. E veio a fazer e estava fazendo. Em determinada ocasião, ele começou a dizer que ia sofrer, ia ser muito perseguido nas mãos daqueles líderes religiosos, ia ser pendurado no madeiro. E quando ele estava falando isso, aí chegou Pedro e disse: não, Senhor, não, isso jamais vai te acontecer. E aí, este momento foi um momento em que Jesus foi tentado a descrer, né, desacreditar daquilo que Deus tinha já tratado em sua vida. Mas o que foi que Jesus se posicionou para me ensinar e ensinar a você? Que ele optou em não andar em incredulidade. Ele ficou firme e repreendeu Pedro. Disse: Pedro, você... Ou o diabo, através de Pedro. Enfim, todo mundo, o diabo, Pedro, tudo junto. Cale-se, porque você não sabe das coisas de Deus. Você só sabe das coisas dos homens. E eu tenho certeza para um motivo qual eu fui chamado. E eu vou passar por isso sim. Então a gente vê aí, né, o Senhor mostrando a possibilidade de vencer a incredulidade e ao mesmo tempo, continuando aí nos versículos, você vê em João, que é claramente Tomé. Tomé foi um referencial, pelo menos em um períodozinho da sua vida, de incredulidade. Que isso não seja um referencial, né? Mas que seja um alerta, melhor dizer assim, referencial a gente vai seguir, misericórdia. Não, um alerta de que há uma condição no homem, uma fragilidade no homem,
de andar no nível de incredulidade, onde Tomé chegou ali e disse, não, eu só vou acreditar que o Senhor ressuscitou se eu tocar, se eu ver, se eu sentir, se os 5 sentidos estiverem aflorados, aí é que eu vou crer no Senhor. E então a gente vê claramente alguém agindo em incredulidade, que é justamente uma pessoa que precisa sentir, precisa ver, precisa estar presente e envolvido na situação para que possa realmente ter certeza de que aquilo aconteceu, né? Aí Jesus chega lá, se apresenta a ele, diz, Tomé, venha, toque, Tomé, venha, me veja. Agora, mais bem-aventurado Tomé é aqueles que não viram e creram. Então o Senhor faz uma diferença entre o posicionamento em fé e a incredulidade, que é a dúvida, é a incerteza, é a falta de ficar com aquilo que Deus diz. Tá entendendo? Vamos lá, observação. Não devemos nos condenar, né? Deixa eu ver aqui esse trecho de Hebreus. Antes de ler isso aqui, ó, tem um texto de Hebreus. E eu queria que vocês abrissem, por favor. Eu vou abrir aqui também, né? Hebreus 3, 7. Porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz hoje, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação do deserto. Passa lá para o versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, olha, preste atenção, porque isso é um conselho para a gente. A Bíblia foi inspirada para a nossa edificação, né? Para o nosso crescimento. E vê o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Vede, irmãos, no versículo 12, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ele está falando de incredulidade. Quando você olhar e estudar o versículo, você vai ver que ele está falando de Israel, o povo que Deus tirou e fez grandes maravilhas, prodígios, milagres, fez coisas inúmeras e o povo ainda estava se posicionando em não confiar em Deus, em não confiar na sua grandeza, na sua majestade, no seu poder. E por conta disso, a consequência foi eles não usufruírem daquilo que Deus tinha preparado para cada um deles, né? E somente aqueles que permaneceram crendo foi que conseguiram conquistar o que Deus tinha preparado. Aí, diante de toda essa circunstância de incredulidade, de exemplos negativos, aí o Senhor vem e nos alerta e diz, vede, tenha cuidado. Então, é uma decisão nossa de crer ou não, de permanecer na incredulidade ou não. Tenha cuidado, em qualquer um de vós, não haja um coração mau ou incrédulo ou infiel, para se apartar do Deus vivo. Então veja a consequência da incredulidade. Ela nos afasta de Deus, ela nos afasta do propósito de Deus, ela nos afasta daquilo que Deus tem para nossas vidas. Aí veja aí no capítulo 4, né, desse mesmo Hebreu, e o versículo 2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviam. Então ele está mostrando novamente o relato deles. Veja, a eles foram pregada a palavra, assim como a gente está sendo pregado também. Mas neles existiram o quê? Não teve proveito nenhum a palavra pregada, porque não estava envolvida em fé. Não havia um desejo, não havia uma disponibilidade deles em crer em Deus. Eles preferiram permanecer na incredulidade. E isso lhe trouxe grandes danos. E isso serve para mim e você, que a gente não permaneça, né, neste nível de incredulidade em área das nossas vidas. Que a gente possa estar cada dia crescendo e desenvolvendo em Deus. Amém? Esse é o conselho de Deus para nós. Mas vamos continuar aí lendo, que diz assim: observações. Não devemos nos condenar, porque a incredulidade ainda atua em área de nossas vidas, pois fé
é por áreas. E precisamos entender que tem áreas que vamos crer mais rápido do que outras. Mas também não devemos nos acomodar na incredulidade, e sim fazer o que vamos aprender nesta matéria, para crescermos na fé, área por área, cada vez mais. Veja, preste atenção, área por área, cada vez mais, certo? Então, eu e você, a gente não tem que ficar na condenação, porque existe área das nossas vidas que a gente ainda não crê. Independente do tempo que se passou, né? O que Deus quer é que a cada dia a gente se posicione na sua palavra, para que a gente possa estar realmente conquistando e entendendo aquilo que Ele fez por nossas vidas, certo? Então, tem esses textos aí que fala que a vida é a vida do justo, né? A carreira cristã, ela é de fé em fé, né? Esse texto de Coríntios fala que é de glória em glória que nós vamos sendo transformados, né? E esse texto de Provérbios diz que a vereda do justo, a vida do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando e brilhando até chegar a ser dia perfeito. Ou seja, é um processo, né? É um caminho a ser seguido, é passo após passo, mas é preciso que cada passo seja firmado e fixo em Deus, para que o próximo venha a ser um acréscimo, né? E não contrário, certo? Então vamos lá. Continuando ainda aí, diz assim. Peraí, viu? Só um momentinho. O próximo texto diz aí: ter fé e andar em fé é a mesma coisa? Por quê? Então vem a pergunta: ter fé e andar em fé é a mesma coisa? Não. Por quê? Porque ter fé é crer, ter certeza na palavra de Deus. E andar em fé é praticar naquilo que estamos crendo, né? Esse texto aí de Tiago diz: deste versículo vemos que os demônios creem em Deus, porém não são obedientes a Ele. Portanto, percebemos que ter fé e andar em fé não são as mesmas coisas, certo? Então, esse texto diz que os demônios creem e estremecem, mas a gente sabe que nenhum demônio ele é submisso à palavra de Deus, no sentido de que é obediente, de andar em amor, de andar em santidade, não, né? Eles não seguem os princípios divinos. Por isso que eles serão lançados no lago do fogo do inferno, né? Preparado para eles. Mas é isso que a gente quer destacar, que ter fé é uma coisa, andar em fé, corresponder à fé é outra coisa, certo? O complemento, ou a totalidade, se eu posso usar essa palavra, da fé é você crer e agir de acordo, né? Acreditar e agir de acordo. O inimigo, ele tem só essa parte de acreditar, né? Mas ele não age de acordo, certo? Já esse versículo de João mostra que muitos judeus creram em Jesus, mas não agiram de acordo com a fé, mostrando também que ter fé é diferente de andar em fé. Então, mais um exemplo, né? Que aqueles judeus, eles creram que Jesus era o Messias, eles creram em Jesus, mas eles optaram, né, em não segui-lo, em não se render ao seu senhorio, certo? E aí você pode estudar os versículos e ver isso, ok? Vamos em observação, agora sim. Para conseguirmos andar em fé, nós precisamos primeiro ter fé. Não é engraçado isso? E nesta matéria vamos aprender como a fé vem, permanece e aumenta em nossas vidas. Né, irmãos? Então, para se andar em fé tem que ter fé. E aí a gente precisa saber agora como é que eu faço para ter essa fé, né? Porque se eu preciso dela para viver, se é um estilo de vida, então o que é que eu vou fazer? A gente vai estar debatendo sobre isso nessa matéria, certo? Aí vamos lá, continuar. Andar em fé faz com que vençamos o mundo. Medita nessa declaração, isso é muito poderoso, irmãos. Porque
o que mais a gente quer na vida é vencer, não é? E eu não estou falando de finanças não, viu? Pelo amor de Deus, destrava aí essa mente. Mas é vencer o sistema, é vencer as coisas que nos cercam, é vencer a carne, é vencer a ansiedade, é vencer aquilo que nos perturba, que nos afronta. E isso, Deus está dizendo na sua palavra que há uma possibilidade de eu e você vencermos. E ele diz mais, vencer como ele venceu, né? E essa possibilidade é por meio da confiança em Deus. Bora lá, vamos lá. 1 João 5,4. Vê o que diz. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Então, vê só. Ele não está dando uma possibilidade. Assim, no sentido de talvez. Não. Ele diz o que é nascido, o que é íntegro em mim. Aquele que se disponibiliza a aprender a minha palavra. Aquele que fica com o que eu digo. Esse vence o mundo. Não há condição de um ser agora na nova aliança, na graça, que tem o Espírito Santo dentro dele, que tem um referencial Jesus Cristo. Não há possibilidade dele não vencer. Se ele quiser, né? Porque se eu aceitar Jesus e ficar parado e não fizer nada, aquilo que está na palavra não vai se cumprir na minha vida. Como aconteceu lá no deserto. Eles foram libertos, Deus disse que ia dar uma terra que manava leite e mel. E o que foi que eles fizeram no meio da caminhada? Eles murmuraram, eles andaram em incredulidade, eles não buscaram a face de Deus, eles só andavam em idolatria, só faziam desobediência. E o que aconteceu? Não conquistaram. Do mesmo jeito o Senhor está dizendo, se nós fizermos a nossa parte, é impossível que aquele que nasceu de Deus, ele não vença o mundo, ele vence. Porque o que faz um ser humano vencer o mundo é a fé, é a confiança em Deus. Então, quando a gente confia, a gente vence. Aí vamos continuar lendo. O mundo citado neste versículo se refere ao sistema do mundo. Então, irmão, nunca diga que você é fraco, que você não pode, que você não consegue. Há sim uma condição, se você está declarando essas palavras, é porque você e eu, vamos dizer assim, estamos numa condição, porque há área ainda que eu não venci na minha vida, mas é porque eu e você ainda estamos numa condição de que nos falta ainda buscar o mais profundo em Deus, buscar um relacionamento maior com a palavra para que a gente possa vencer. Porque o que a gente tem que ter em mente é que eu posso vencer, né? Eu posso mudar a situação, eu posso vencer em Deus, na confiança dele. E isso é que deve nos envolver, isso que deve nos guiar, né? Vem momentos em que a gente cai em todas essas ciladas aí do inimigo, mas o que a gente tem que é se reerguer e dizer, não, eu vou vencer. Por isso que você pode terminar esse curso, por isso que você pode crescer nesses dias, por isso que você pode rever e ouvir com atenção a palavra, porque você tem um Deus que lhe dá suporte e capacidade, que apesar de tudo, ele te dá forças para você absolver a palavra dele, né? Então, por isso que não desista, permaneça, cresça em Deus, põe esse objetivo de fluir no Senhor, de ser instrumento do Senhor. E Ele vai lhe proporcionando o crescimento necessário para cada área da sua vida. Amém? Aí vamos continuar lendo de novo. O mundo citado neste versículo se refere ao sistema do mundo, que é controlado pelo diabo desde o pecado de Adão. A gente sabe que o diabo implantou o seu sistema, né, neste mundo. E desde então o homem só foi destruindo a mente, mas graças a Deus pela sua palavra, por Jesus Cristo, que nos dá a condição de ter uma nova visão, a verdadeira da vida. Aí continuando, e portanto se refere a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então o sistema é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Aí tem aí alguns exemplos. Ó, tentação, as tentações de Satanás e dos demônios, a gente pode vencer? Pode, diga eu posso vencer. As tentações
de Satanás e dos demônios. Ô, gente, por que não diz? Por que não disse? Diga de novo. Tentações de Satanás, diga, e dos demônios, eu posso vencer? Amém? Podemos vencer. Né? Que tentações, como ele faz? Através de pensamentos, de sonhos, de visões, usando pessoas. Tudo, irmãos, a gente pode vencer. Outra coisa que diz aí, ansiedade. A gente pode vencer. Deficiências da nossa alma, irmãos. A gente pode vencer. Lembre-se que é confiando no Senhor, é de fé em fé, de glória em glória, é um posicionamento. Mas a gente pode vencer. Obras da carne, podemos vencer. Doenças, podemos vencer. A gente está vivendo em um tempo, né, difícil. Mas a gente pode vencer toda e qualquer circunstâncias que se levantem contra as nossas vidas. Precisamos continuar naquilo que o Senhor vai nos instruindo. E ficar firme na sua palavra, que é poderosa, que é ela que transforma, ela que muda a situação. A confiança. E assim a gente vai rompendo, amém? Rompendo em fé. Aí outro exemplo que tem aí é medo diante das perseguições pelo Evangelho. A gente pode vencer. Tudo isso aí a gente vê exemplos na Bíblia, né? De pessoas que venceram e a gente também, com a confiança na palavra, pode ter certeza. Fé é a vitória que vence o mundo. Certo? Então, é uma condição em Deus para a gente vencer, né? E não se deixe vencer, mas vença com fé, certo? Não se deixe vencer por nenhuma dessas circunstâncias que assola a sua vida, mas vença com fé. O primeiro passo é crer que pode vencer. E o segundo, buscar em Deus o socorro para essa área específica da sua vida, certo? E cada vitória de fé é conquistada por meio de batalha. Né? Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguindo vencer essas coisas. É uma batalha, é uma conquista, né? É uma determinação, entendeu? Que a gente vai fazendo e ficando firme em Deus e a gente vai conseguindo vencer. Amém? Mas vamos continuar. Aí diz assim: o que dá condição a nós, os filhos de Deus, de enfrentarmos e vencermos o mundo, é quando andamos confiando em Deus, em sua palavra. Ou seja, quando andamos em fé, certo? Então, o que faz a gente vencer é quando a gente confia na palavra de Deus. E olha, outra coisa, viu? Não se enjoe de ouvir isso, não, porque eu vou dizer isso até o final da matéria. É quando a gente confia em Deus, quando confia na sua palavra, certo? Então, bora lá. Aí diz assim: quando mais vencermos o mundo, quanto mais a gente vence o mundo, mais andamos como Jesus Cristo, o homem, andou. Pois ele também venceu o mundo. Tem todas essas referências aí, né? João 16:33 diz assim: em mim tenhas paz, né? Porque eu venci o mundo. Estou resumindo o versículo, certo? Que ele diz: olha, você pode ter paz em mim, porque eu venci o mundo. E porque eu venci, eu dou a condição de você vencer, né? Então, nele, seguindo o que ele diz, a gente consegue vencer. E cada vez que a gente vai vencendo, a gente vai ficando parecido com o Senhor. Vai imitando os seus passos. Por isso que há a possibilidade de eu e você andarmos como Jesus Cristo, o homem. Porque nessa caminhada, né, nessa caminhada de fé, a gente vai dando um passo após o outro e aí a gente vai se tornando semelhante àquele que nos salvou, àquele que nos libertou, certo? 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele. Vê? Então, se ele diz que aquele que está nele deve andar como ele, Jesus andou em incredulidade?
Não. Jesus andou em fé, né? Toda a sua vida foi constituída, baseada na confiança em Deus, no que Deus dizia, no relacionamento com Deus, no que o Espírito Santo direcionava. Então a Bíblia está dizendo que aquele que diz que está nele, você está em Jesus, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, eu também. Então ele está dizendo para mim e para você, ó, Yara, ande como eu andei, esse é o seu objetivo de vida. Do mesmo jeito a você, olha, ande como Jesus andou. Esse é seu objetivo de vida. É impossível. Não. Incredulidade, não. Fé, confiança no que Deus diz, irmãos. Né? Isso não é uma brincadeira, isso é a realidade das nossas vidas. O Senhor nos chamou para imitarmos a Ele. A gente não pode ficar focado com aquilo que nos aprisiona em nossa mente, em nossa alma, no nosso dia a dia. Não. A gente tem que pensar como Deus pensa, agir como Deus age. A gente tem que focar em Deus e buscar nele o amadurecimento. E se a gente determinar a nossa vida nisso, vai conseguir. Mas, irmã, eu já tenho mais de 60, não importa. O Senhor é o Deus de já. Ele opera, Ele faz maravilhas, Ele faz milagres através daquele que crê, daquele que se posiciona, daquele que quer viver o melhor dele aqui nessa terra. O melhor dele em viver sua palavra, em falar da sua palavra, em andar em fé. Então nunca é tarde para se posicionar cada vez mais em Deus. Amém? Aí vamos lá. Também tem um texto de 1 Pedro que diz que Cristo deixou seus passos para que a gente siga, certo? Aí tem umas observações aí que diz assim: estudaremos detalhadamente cada obra da carne na matéria obras da carne. Vocês vão ter essa matéria, certo? E vocês vão ver, né? Se olhar no espelho, porque quando a gente olha assim as obras da carne, é como a gente está se olhando no espelho. Aí o Senhor diz, olha ali onde está ruim, olha ali onde não presta, vamos consertar aquilo. Aí a gente vai se olhando e a gente vai se limpando e se ajeitando com a palavra que é o espelho, com a palavra que é a água. Então espera aí essa matéria, fica firme, para que o Senhor vá mostrando bem muita coisa, bem muito não, né? Espero que seja só um pouquinho de obra da carne na sua vida. E assim a gente possa consertar, certo? Como na minha, eu também estou a cada dia. Mas com certeza, eu estou mais firme em Deus do que eu já estive antes. Porque o Senhor me proporciona para a glória dele esse crescimento a cada dia, porque a cada dia eu quero buscar e amadurecer em Deus. Né? Existem áreas, mas também existem áreas em que eu já estou, olha, bom. Por quê? Porque o Senhor me proporcionou por sua palavra, pelo seu Espírito Santo, por aquilo que ele tem me entregado. E não é diferente com a sua vida, porque você faz parte do mesmo corpo. Amém? Bora lá. E a segunda observação diz assim: nesta matéria, aprenderemos como usar a fé para vencer o mundo, certo? Então, a gente viu aí que a fé, ela vence, não é? Vence o mundo. Mas a gente ainda vai ver um pouco mais de que fazer, né? Como usar essa fé que vence o mundo, certo? Continuando, diz aí como a fé vem. Epa! Então veja só. A gente viu que a fé vence. Aí agora a gente viu que fé é confiar em Deus. A gente viu que incredulidade é a falta de confiança em Deus. Aí agora a gente vai ver como é que essa fé vem, né? Se ela é a vitória, se é ela que eu preciso para crescer, para vencer. Se é ela que vai me fazer chegar a andar como Jesus Cristo, o homem, andou. Então, o que é que eu preciso fazer? Como é que ela vem? Aí a gente vê a resposta simples e clara em Romanos 10, 17. Diz assim, ó: de sorte que a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. É simples, é pela vida consagrada ao Senhor.
Vamos continuar lendo, bora lá. O ouvir de Romanos 10, 17 é abrangente. Significa considerar, dar atenção, valorizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas aulas, não só de fé, todas as outras passadas e as que já de vir, vamos ver a passada, você está considerando? Você está dando atenção? Você está valorizando? Se não, a fé não está sendo gerada. Mas se sim, e eu espero que sim, com certeza você está vendo mudanças e posicionamentos diferentes seu diante de situações. Porque é impossível que a palavra não produza fé quando ela é desejada, quando ela é considerada, quando ela é valorizada, irmãos. O Espírito Santo pega junto, o Senhor vem, aí vem a revelação espiritual e a gente começa a entender as coisas espirituais, que só são discernidas espiritualmente. E quando o reino de Deus, lá nos céus, ele vê a ação da fé, é como se fosse um botãozinho que a gente aciona assim, ele começa a agir em nossas vidas. E a gente vai começando a entender. E a gente tem que procurar, vamos ilustrar, procurar esse botãozinho na nossa vida. Quando vier o desânimo, quando vier cabisbaixo, quando tiver... Não é isso que eu quero, não. Eu vou assim, mas eu vou crescer em Deus. E cada vez mais que a gente vai se posicionando, mais a gente vai vencendo, fortalecido. Amém? Aí vamos lá. Um filho de Deus ouve, considera, dá atenção e valoriza a palavra do seu pai quando tem uma vida consagrada a ele. Fica sem consagração, não tem como desenvolver a minha fé, certo? Sem consagração, não tem como eu e você termos fé, certo? Aí continuando, ou seja, quando o Filho de Deus tem relacionamento com ele, que é ter o hábito de praticar, considerando, atentando, valorizando todos os princípios aí tem aí, congregar, ler a palavra, falar alinhado à palavra, né? Meditar, ouvir, orar em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, jejuar. Então, irmãos, esses são princípios que Deus nos deu em sua palavra para que a gente pudesse colocá-los em prática na nossa vida, que a gente desse uma consideração, uma atenção maior, um valor nessa prática, para que assim ele possa fazer a gente crescer nele. Porque senão a gente vai passar dias e dias, anos e anos, ouvindo as mesmas coisas, vai até tornar-se abusivo a nossos ouvidos, porque a gente não vai estar vendo resultado. Mas quando a gente começa a atentar, a mesma coisa, ela se transforma dentro de nós numa explosão grandiosa. E a gente tem um entendimento tão diferenciado em cima da mesma coisa, que a gente fica maravilhado, entendeu? Então a gente precisa, irmãos, dar cada vez mais a atenção àquilo que Deus nos entregou, nos confiou, para que a gente possa crescer na fé, certo? Então é simples assim, consagrando-se a Deus, a fé vem, né? É relacionamento. Eu me relaciono com Deus, eu começo a confiar em Deus. Assim é no natural, né? Se eu me relacionar com uma pessoa, se eu me aproximar dela, eu começo a confiar nela, porque eu vou conhecendo ela. E isso vai crescendo à medida que eu vou me relacionando. Do mesmo jeito, espiritualmente falando. Amém? Hebreus 11, né, que tem aí, falando que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Então, quer agradar a Deus é por meio da fé. Porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam.
né? Então Deus está interessado em galardoar a minha e a sua vida com crescimento, entendimento da palavra. Tudo ali que está escrito, a revelação espiritual, Deus quer dar para mim e para a sua vida. Agora eu preciso e você precisa cada vez mais se achegar nele, por meio de estar congregando, por meio de estar lendo a palavra. A Bíblia deve ser estudada, a Bíblia deve ser lida, a Bíblia deve estar dentro de nós, né? Por ouvir a palavra, por meditar. A gente precisa pensar nas coisas do Senhor, irmãos. A gente precisa treinar a nossa mente a estar pensando naquilo que Deus diz a sua palavra. Eu sei que a gente tem nossos afazeres do dia a dia e claro, tudo é com equilíbrio. Você não vai estar no seu trabalho, onde tem que estar focado a sua mente ali naquela atividade, e você vai estar desviando sua mente para de forma desequilibrada ver a palavra. Não, mas há momentos em que você não está ali no trabalho, você está em outras circunstâncias e você precisa, o máximo, trazer a meditação da palavra para a sua vida. Amém? Lembranças da palavra, estar sempre focado naquilo que Deus diz, para que a fé venha a ser gerada. Né? Então, falar alinhado, tudo isso a gente tem que estar considerando para que a gente vá crescendo na fé, certo? Então, é assim que a fé vem. Aí o próximo ponto, como manter a fé? É o mesmo princípio. Vê, primeiro, aí, perseverando, se você puder botar aí grifa, faz o círculo, faz o que você quiser, mas destaca, perseverando. Irmão, o que mais atrapalha o nosso crescimento de fé é a falta de perseverança. Sabia? Porque perseverar é a chave. Mas faz o seguinte, eu vou precisar, presta atenção, que você persevere em estar ouvindo a próxima aula, certo? Porque na próxima aula a gente vai estar falando como manter ou conservar a nossa fé. Amém? Irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido, né? Vamos só recapitular aqui rapidamente. A gente viu o que era fé, a gente viu o que era incredulidade, a gente viu que ter fé e andar em fé são coisas distintas, né? A gente precisa ter fé e agir de acordo. A gente viu que a fé é o que a gente precisa para vencer o mundo. A gente viu como a fé vem, certo? E na próxima aula a gente vai estar dando continuidade. Amém? Então, fiquem na paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.